Olá, tudo bem? Hoje eu vou explicar um pouquinho sobre a história e a mudança, tanto no diagnóstico como nas condutas cirúrgicas do câncer renal. É um conhecimento e uma mudança de paradigma muito interessante. Se você quiser ouvir um pouquinho, continue aqui. Não se esqueça de ativar suas notificações e também se inscrever no canal. Há muito tempo atrás, quando eu me formei, há cerca de 25 anos, o tumor renal, quando o paciente tinha um diagnóstico, geralmente você tinha que retirar o rim todo porque o tumor era muito grande. Ao longo desses anos que foram passando, as técnicas de radiologia, ultrassom, tomografia evoluíram. Muitos pacientes começaram a fazer ultrassonografia como nível de check-up e o tumor renal começou a ser diagnosticado de uma forma muito mais precoce. Isso fez transformar muito a conduta cirúrgica. Ao invés de você retirar completamente o rim, você só retira o nódulo e preserva a função renal. Mas ainda tinha um outro grande problema, que muitas vezes o tumor ele era muito complexo, era muito difícil, estava envolvendo os vasos, a pelve renal, a localização dele era difícil de ser manipulada, então também acabava retirando todo o rim, não por causa da agressividade do tumor, mas muito mais pela dificuldade técnica de retirar apenas o tumor. Então, com a cirurgia robótica, as técnicas começaram a serem cada vez mais evoluídas. A plataforma robótica consegue entregar para o médico cirurgião experiente uma possibilidade de operar com 4 braços robóticos, de conseguir enxergar melhor, de ver a imagem aumentada em até 10 vezes, ver em 3 dimensões, e as pinças robóticas elas conseguem ser manipuladas e serem flexíveis, dobrar em ângulos diferentes que a mão humana e até mesmo a pinça de laparoscopia não consegue fazer. E exatamente por isso foi possível começar a retirar também esses nódulos que têm uma complexidade maior quando você compara com um tempo atrás. E existe uma escala para dizer exatamente a complexidade desses tumores, que a gente utiliza mais é uma escala chamada Renal, em que vai dar um score de complexidade que vai estar de acordo com a localização, tamanho, quanto que esse tumor ele invade o pedículo renal, ou então quanto ele entra dentro, no meio do rim, você não consegue enxergar melhor. Outra coisa que também ajudou muito na cirurgia robótica foi a utilização de um ultrassom, uma ultrassonografia durante a cirurgia, em que você consegue transmitir a imagem que está no ultrassom e o próprio cirurgião controla esse ultrassom robótico e você consegue ver dentro do console, você consegue enxergar o ultrassom enquanto você está operando e você fica comparando o rim que você está enxergando com o ultrassom do seu lado. Isso se chama uma tecnologia de Title Pro, em que isso é transmitida essa imagem para dentro do console. E também você consegue, por meio de um tipo de um corante, que é o verde-indocianina, em que você injeta pelo sangue do paciente e você enxerga o quanto de rim que você está preservando, porque ele vai corar exatamente a região que você deve retirar e a região que deve preservar. Então, a utilização da tecnologia começou a mudar muito, porque você vai adicionar as pinças robóticas, a tecnologia, uma imagem melhor, com esse verde de indocianina, também com a ultrassonografia durante a cirurgia robótica, e que o próprio cirurgião experiente consegue realizar. O resultado disso é que você consegue fazer uma cirurgia mais rápida, que sangre menos e que também seja possível preservar a função renal, porque menos parênquima renal acaba sendo retirado. Antes da cirurgia, é possível, por meio também de técnicas de um bom serviço de radiologia, reconstruir esse tumor renal, esse rim, e saber exatamente a proximidade do tumor que ele vai ter com os vasos sanguíneos, com a pelve renal, o tamanho dele, se ele tem umas paredes irregulares, por onde ele está entrando. Então pode existir um planejamento pré-cirúrgico fazendo uma boa reconstrução desse exame radiológico, seja uma tomografia ou até mesmo uma ressonância nuclear magnética. Hoje existem grandes centros espalhados pelo Brasil que conseguem fornecer esse tipo de técnica e tecnologia para o paciente. Desde um planejamento pré-operatório com esses exames de imagem que eu estou dizendo para vocês, como também durante a cirurgia utilizando uma plataforma robótica
com essas técnicas específicas para fazer com que o paciente tenha um bom resultado da cirurgia. Se você gostou desse vídeo, continue assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar também o sininho, as notificações, para que você receba mensagens no futuro quando os novos vídeos forem postados. A gente se encontra pelos vídeos. Até mais!